Um grupo de policiais animados enaltece um episódio violento que resultou na execução de pelo menos 111 pessoas. Um grupo de policiais animados flagrados em vídeo cantando em coro uma música que exalta o massacre do Carandiru. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 9 de julho de 2024, dia em que o Comando do Policiamento de Choque investiga policiais militares de São Paulo que aparecem num vídeo cantando uma espécie de hino de exaltação ao massacre do Carandiru. O material começou a circular nas redes sociais no fim de semana e mostra um agente liderando o coro no centro de uma roda. Os outros policiais batem palmas e sorriem enquanto repetem o líder, cantando o seguinte: 1992! 1992! Logo pela manhã o clima já era tenso. Logo pela manhã o clima já era tenso. A caveira já estava sorrindo para o detento. A caveira já estava sorrindo para o detento. Lá só tinha lixo, a história na moral. Lá só tinha lixo, a história na moral. Foi dado pista quente para derrubar geral. Foi dado pista quente para derrubar geral. Bomba, facada, tiro e granada. Bomba, facada, tiro e granada. Corpos mutilados e cabeças arrancadas. Corpos mutilados e cabeças arrancadas. O cenário é de guerra, tipo Vietnã. O cenário é de guerra, tipo Vietnã. São 21 agentes que participaram da cantoria. A letra termina com: "A minha continência, Coronel Ubiratã. Vibra, ladrão, sua hora vai chegar. Escola de choque tá saindo pra caçar." Após a circulação do vídeo, a Secretaria de Segurança Pública disse que a conduta dos policiais que aparecem nas imagens não condiz com as práticas da instituição e que determinou a instauração da investigação. Já o Cláudio Aparecido da Silva, ouvidor das polícias de São Paulo, afirmou para o canal CNN Brasil que pediu a investigação e responsabilização dos agentes flagrados no vídeo. Ele disse o seguinte: "O evento Carandiru faz parte de um passado do qual não nos orgulhamos. Comemorar ou qualquer outra coisa do gênero é no mínimo vergonhoso." O massacre do Carandiru, exaltado pelos policiais nas imagens, aconteceu em 2 de outubro de 1992. Naquele dia, uma operação da Polícia Militar fez mais de uma centena de mortes. 111, segundo a versão oficial, e deixou outra centena de feridos no pavilhão 9 da Casa de Detenção Carandiru, em São Paulo. De acordo com a versão da polícia, a ação visava conter uma rebelião que teria começado com uma briga entre 2 detentos e se convertido em conflito generalizado no presídio. O médico Drauzio Varela, que começou a trabalhar no Carandiru em 1989 e depois escreveu um livro sobre a casa de detenção, falou sobre o episódio em vídeo para o seu canal de YouTube. O que aconteceu era uma coisa que uma rebelião ali num dos pavilhões da cadeia, o pavilhão 9, sem reféns, uma briga entre os presos. Não havia nenhuma necessidade de invadir o pavilhão. Eles normalmente, quando aconteciam essas coisas, não havendo reféns, eles fechavam o pavilhão, cortavam a água e a luz e não entregavam comida. No dia seguinte, os líderes apareciam para fazer um acordo. Não foi o que aconteceu, era a véspera de eleição e a polícia militar que estava ali recebeu ordens para entrar e dominar a qualquer preço. E o preço foi esse, 111 pessoas que morreram. O número de mortes é contestado por detentos sobreviventes. Um deles é o Antônio Carlos Dias, testemunha de acusação no julgamento dos policiais em 2013, que afirmou que não houve rebelião e estimou o total de mortos em muito mais do que o divulgado. A advogada Maria Laura Canineu, diretora da ONG Internacional de Direitos Humanos Human Rights Watch no Brasil, disse em entrevista para o Nexo que o que aconteceu no Carandiru foram execuções sumárias. Segundo ela, as perícias, depoimentos e outras provas indicam que não ocorreu confronto ali, pelo menos nenhum que justificasse a magnitude da repressão policial, que os relatos contidos no processo indicam que muitos presos foram executados depois que o motim já tinha sido controlado. A análise forense concluiu que todos os tiros partiram de armas da polícia e também atestou que os policiais tentaram acobertar os seus crimes.
A Maria Laura Canineu também disse que muitos detentos foram mortos quando estavam nus, de joelhos, com as mãos para cima. Ou seja, o que aconteceu no Carandiru não foi, de nenhum modo, ato de legítima defesa, mas um massacre. O caso do massacre do Carandiru tem sido arrastado por toda a sua trajetória. O primeiro processo contra os policiais foi aberto no mesmo ano, em 1992, mas os julgamentos só foram concluídos mais de 20 anos depois, entre 2013 e 2014, sendo um dos mais longos da história da justiça brasileira. Todos os 74 policiais foram considerados culpados em primeira instância e condenados a penas que variavam de 48 a mais de 600 anos de prisão. Como a defesa dos oficiais recorreu da decisão, nenhum deles, até agora, mais de 30 anos depois do massacre, foi preso. Alguns, inclusive, ocuparam cargos públicos. 5 deles já morreram. O coronel Ubiratã Guimarães, que era comandante da Polícia Militar na época e que os agentes exaltam na música que a gente ouviu no início do programa, foi condenado em 2001 a 632 anos de prisão pelos assassinatos de 102 presos. Em 2002, ele foi eleito deputado estadual em São Paulo com 56 mil votos. O coronel foi absolvido em 2006 sob o argumento de que cumpria seu dever ao cometer os crimes. Ele morreu no mesmo ano da absolvição, assassinado, enquanto a promotoria ainda tentava reverter a sentença. O massacre do Carandiru escancarou problemas do sistema penal brasileiro que até hoje o país não conseguiu resolver, como o encarceramento em massa e a violência policial. O episódio impactou profundamente as prisões brasileiras, principalmente por ter levado à aparição de um grupo específico, o PCC, o primeiro comando da capital. A facção criminosa surgiu pouco menos de um ano depois do massacre, adotando um discurso de unidade. Para o PCC, era preciso combater a opressão dentro do sistema prisional paulista e vingar as mortes da casa de detenção, como contou o Drauzio Varela. Foi por causa do massacre do Carandiru que surgiu o PCC. Não sou eu que estou dizendo. O PCC tem 2 artigos, quando eles colocam as intenções dele, a justificativa para ter surgido. Quais são eles? Primeiro, livrar os presos da repressão do Estado. Esse é o primeiro estatuto do PCC. E o segundo, vingar os 111 que morreram no Carandiru. E a partir daí surgiu o PCC, impôs as suas regras. O PCC surgiu na chamada Casa de Custódia de Taubaté, no interior de São Paulo, em 1993. Desde então, se tornou a maior facção criminosa do Brasil. Ela tem hoje milhares de integrantes e presença em todo o país. É também uma força em ascensão no tráfico internacional de drogas, com expansão para nações vizinhas da América do Sul. A situação das cadeias brasileiras não melhorou desde o massacre do Carandiru. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o chamado estado de coisas inconstitucional nos presídios brasileiros, um estado inconstitucional responsável pela violação massiva de direitos fundamentais. A partir da decisão do Supremo, a Secretaria Nacional de Políticas Penais instituiu em março um grupo de trabalho voltado para o enfrentamento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. O grupo pretende criar um plano de intervenção para mudar a situação carcerária do país. O vídeo dos PMs paulistas exaltando o massacre do Carandiru acontece no momento em que a corporação é questionada por excessos de violência policial. Uma das principais ações que resultaram em denúncias de excessos policiais em São Paulo aconteceu em 2023. Foi a chamada Operação Escudo. Ela foi deflagrada em julho depois da morte de um soldado da Rota no Guarujá, na Baixada Santista. Foi aí que esse tipo de operação se tornou um protocolo adotado pela Secretaria de Segurança Pública quando policiais são atacados. A Operação Escudo durou 40 dias, deixando 28 mortos e denúncias ao Ministério Público de tortura, execuções e intimidações a moradores. Na época, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, se disse muito satisfeito com o trabalho da polícia na região. A Escudo tinha sido a ação mais letal na Baixada Santista desde 2006, quando forças de segurança reagiram a crimes do PCC. Até que foi deflagrada a Operação Verão. A ação policial, que terminou em maio, deixou 56 civis mortos em supostos confrontos com os agentes de segurança, além de 2 policiais mortos por criminosos.
A Verão foi a segunda ação policial mais letal de São Paulo. Fica apenas atrás do massacre do Carandiru. Com a operação, o número total de mortos pela Polícia Paulista aumentou 94% no primeiro bimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A Escudo e a Verão foram feitas sob o comando de Guilherme Derrite, chefe das polícias de São Paulo. O secretário de Segurança Pública, aliás, antes de entrar na política, foi retirado do efetivo do grupo de elite da Polícia Militar, a Rota, pelo grande número de confrontos e de pessoas mortas em serviço. Isso segundo a reportagem de 2023 do jornal Folha de São Paulo. Mas por que você saiu da Rota? Porque eu matei muito ladrão. Prendi e matei vários. Esse que você escutou é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em entrevista para os canais de YouTube Fala Glauber, Podcast e Snydercast. A revista Piauí fez um perfil do secretário paulista mostrando o que aconteceu com a Polícia do Estado desde que ele assumiu o cargo. O Derrite cancelou punições a policiais afastados pelo alto índice de letalidade, trocou 34 coronéis do cargo e deu outros sinais de que ia afrouxar o controle interno das polícias. O secretário não comentou a ode dos PMs ao massacre do Carandiru até a tarde desta terça-feira. O Durma com essa volta já. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, retirou na segunda-feira o sigilo do relatório da Polícia Federal que embasou o indiciamento de Jair Bolsonaro e 11 aliados no esquema das joias recebidas pelo ex-presidente de autoridades estrangeiras. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, o que o relatório trouxe de novo? A principal novidade do relatório, que foi tornado público na segunda-feira por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo caso no STF, é que Bolsonaro sabia que as joias e itens luxuosos que recebeu de presente de autoridades estrangeiras eram vendidas no exterior, algo que ele sempre negou e ainda nega. A polícia aponta que Bolsonaro e 11 aliados, que também foram indiciados, se organizavam para negociar os bens fora do país. Essas transações viravam dinheiro em espécie, passava a integrar o patrimônio pessoal do político do PL, ao largo dos bancos, o que gerou cerca de 6 milhões e 800 mil reais. Segundo a Polícia Federal, o seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, enviou ao ex-presidente no dia 4 de fevereiro de 2023, por WhatsApp, o link de um leilão online de um dos kits recebidos pelo ex-presidente, o kit Rosé. 21 minutos depois, Bolsonaro abriu o link, registro que foi encontrado pela APF no histórico de navegação do celular de Bolsonaro. Em seguida, o ex-presidente respondeu para Cid a palavra selva, que no jargão militar significa estar de acordo. Essa sequência de fatos, diz a APF, comprova que Bolsonaro sabia da negociação. Esse conjunto, que acabou não sendo comprado nesse leilão, reunia itens masculinos da marca suíça Chopard, com uma caneta, um anel, um par de abotoaduras e um rosário árabe, recebido pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após uma viagem para a Arábia Saudita em outubro de 2021. Os itens deste kit saíram do Brasil no final do mês de dezembro de 2022, nos últimos dias de mandato de Bolsonaro. Depois da venda fracassada, o Cid contatou a empresa de leilão nos Estados Unidos. Disse que o dono do kit desistiu da venda e pediu que os itens fossem devolvidos ao endereço na Flórida. Era o endereço onde Bolsonaro estava morando após deixar o Brasil no final de 2022. Ele deixou o país antes de terminar o seu mandato e de Luiz Inácio Lula da Silva assumir a presidência. E Isadora, quais são as provas que ligam Bolsonaro diretamente ao esquema? É importante lembrar que esses itens que o ex-presidente recebia de presente de autoridades estrangeiras deveriam ter sido incorporados ao patrimônio público por conta do valor elevado e acabaram virando dinheiro em espécie com as vendas. A investigação reuniu as seguintes provas, além da conversa entre Bolsonaro e o Mauro Cid, que eu já expliquei anteriormente. O depoimento do general Lorena Cid, pai do Mauro Cid, que afirma ter entregue $68 mil de forma fracionada a Bolsonaro a pedido do filho. Essa quantia é referente à venda de 2 relógios, das marcas Rolex e Patek Philippe, realizada nos Estados Unidos. O dinheiro ficou na conta do general Cid, que vive em Miami, e aí os repasses eram feitos para Bolsonaro em dinheiro vivo, para dificultar a identificação das transações.
Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro usou parte do valor obtido com as vendas ilícitas de joias para custear suas despesas e de sua família na temporada que passou nos Estados Unidos, entre 30 de dezembro de 2022 e 30 de março de 2023. A análise das movimentações financeiras do ex-presidente mostra que ele não utilizou nenhum recurso de suas contas bancárias no Banco do Brasil e BB América, enquanto esteve fora do Brasil. O texto da Isadora você lê no nexojornal.com.br. Da ode de PMs ao massacre do Carandiru, ao relatório do caso das joias recebidas por Jair Bolsonaro, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, edição de texto e apresentação de Suzana Souza, participação de Isadora Rupp, edição de áudio de Pedro Pastoriz e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!